Nesse período, os retratistas eles andavam a pé para tirar foto das pessoas. Então, as casas elas tinham os carreiros, né, que eram estradas bem estreitinhas que não passava carro. Então, os retratistas percorriam longas distâncias a pé, né, porque o acesso a carros nesse período ele ficava longe das casas, então tinha ali um longo percurso que o retratista ele andava a pé. Tudo era muito simples nessa época. As casas mais simples, né, a cozinha ainda era de chão batido, né, e também haviam aquelas casas com mais requinte, né. Hoje em dia a gente conhece muito, né, a casa de alvenaria ou então uma casa de madeira, né, com as tábuas na vertical. E aí nesse período, né, existiam casas que elas eram com as tábuas no sentido horizontal, né, e ainda era, como que posso explicar, era parede dupla. Então, as madeiras, elas ficavam nesse sentido, né? E tinha uma camada do lado de fora e aí outra do lado de dentro. Então, eram paredes duplas de madeira, onde cada tábua, né, ficava no sentido horizontal. Muitos feriados especiais, as famílias aproveitavam para se reunir e quem fazia muita festa nesse período eram as crianças que quando se reuniam era para brincar mesmo, para valer. Na semana de Sexta-feira Santa, eles guardavam as pessoas, né? Guardavam a semana inteira. Então, era a semana inteira, né? Que eles guardavam, a chamada Semana Santa. Na quarta-feira, as pessoas já não trabalhavam. Então, como hoje, que geralmente o feriado é na sexta, né? Guarda-se a sexta, sábado, domingo. Nesse período, as pessoas já acordavam a partir da quarta-feira. Então, as crianças ficavam na maior alegria, porque era um momento de as famílias se encontrarem e aí as crianças faziam a festa com as brincadeiras. A luz ainda não existia em todos os lugares, né, em todas as casas. Então, nesse período, era muito comum rádio a pilha, principalmente nas casas do interior. Então eram rádios de pilha com aquelas pilhas assim enormes, né? Eram pilhas grandes, ainda por cima eram 6 pilhas, né? Não era como hoje, que a gente tem a energia elétrica, tem a internet. Então, se quisermos, né, podemos deixar o rádio ligado o dia inteiro ou, né, conectado na internet durante todo o dia, ouvindo músicas, notícias. E nesse período não tinha, né, nem a luz ainda existia em todos os lugares. Então, como era a pilha, e ainda bastante pilha, as pessoas geralmente ligavam o rádio apenas para ouvir os noticiários ou então aquele programa que a pessoa gostava muito de ouvir, né? O rádio ele não ficava assim ligado o dia inteiro. As mulheres, elas gostavam muito de usar saia plissada, né? Esse é um modelo de roupa onde elas pegavam o tecido e colocavam, molhavam num recipiente com álcool e colocavam mais um produto junto, além do álcool. E também utilizavam um papel, né, um papel próprio para modelar a saia, e aí preparava ali naquele papel, fazia um molde, né, de como queria o plissado, a largura de cada dobrinha, e aí com a saia molhada no álcool e outro produto, colocava nesse papel para fazer né, para preparar, e aí deixava secando, e aí no final, depois de seco,
ficava, né, aquele tecido todo plissadinho. Bom, estou falando então dos anos 60, né, que foi um período entre tantas coisas que aconteceram no Brasil e no mundo. Deixei aqui aquelas partes que geralmente não aparecem na história, né? Se a gente for pesquisar sobre os anos 60, é muito difícil encontrar sobre essas vivências das famílias, né, das cidades mais de interior. Então, quando eu recebi o pedido para fazer essa obra de arte dos anos 60, eu fui logo pensando, né, como que eu poderia imprimir nessa arte a realidade da pessoa naquele período, né? Era um período que as pessoas, no tirar foto, elas tiravam de uma maneira mais sóbria, né? Não é como hoje que a gente sorri de orelha a orelha para tirar a foto. Então eram fotos assim mais sérias, mais, né, mais discretas. Teve um momento para pensar na roupa, no calçado, que remetesse a esse período dos anos 60. Foi pensado na moldura também, uma moldura que combinasse com os tons da obra, né, em preto e branco. E a moldura, ela tem detalhes em dourado, e a parte branca, né, passando o dedo, a gente percebe ali alto relevo, como se fossem mínimas pedrinhas que a gente sentisse ao passar a mão. E também foi pensado nos materiais para produzir essa obra, né? Então, materiais fabricados na Alemanha e na Malásia. Chegou a hora de mostrar essa foto. A obra de arte que vou mostrar ao final, né, produzida com base nessa foto aqui. É uma foto que é a única foto que a família tem, né, dos 13 reunidos, quando esse bebezinho aqui ainda tinha uns 6 meses. 6 meses, ela foi tirada na década de 60. Precisou se pensar então na forma como fazer, né, calçados que remetessem a esse período mesmo dos anos 60. Então agora mostrar como ficou essa obra depois de 93 horas e meia aproximadamente. Essa foi a história de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais sobre os anos 60 que eu não tenha falado aqui, deixa nos comentários. Na próxima vez eu quero contar a sua história aqui através da minha arte. Para saber como, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e você pode me chamar no direct do Instagram e lá eu te explico melhor como você pode ter a sua história contada aqui através da minha arte.